Estamos ao vivo aqui no Alesp em Pauta novamente, agora 6 horas e 26 minutos e vamos de volta aqui com o nosso tema. Agora tem um assunto interessante, viu? A gente vai seguir com o Alesp em Pauta com aquela notícia que você já deve ter visto, agora a gente vai discutir. Depois de 3 anos, o Brasil saiu novamente do mapa da fome. O relatório elaborado pela Agência da Organização das Nações Unidas, a ONU, especializada em alimentação e agricultura e mede o acesso à população à alimentação suficiente para uma vida ativa e saudável. Na prática, isso significa que menos de 2,5% da população brasileira está subalimentada ou desnutrida. Olha, para conhecer melhor a importância desse indicador, eu converso agora com o sociólogo Marcos Agostinho. Já está aqui no estúdio com a gente. Agostinho, obrigado por nos conceder essa honra aqui, por favor. Interessante. Eu quero, antes de entrar direto nesse número aí, nessa notícia interessante, falar um pouquinho de você, né? O sociólogo, ele estuda o desenvolvimento do ser humano ao longo do tempo. Explica para mim. Bom, em primeiro lugar, muito prazer estar aqui com vocês. E é um prazer maior ainda estar representando aqui a Associação Nacional dos Sociólogos e Sociólogas do Brasil. É uma entidade justamente criada para fomentar, para explicar, para valorizar a profissão do sociólogo, que tem a função principal, que é estudar os fenômenos sociais e tudo aquilo que vem interferir nos relacionamentos humanos, no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à influência da política na vida das pessoas também. Então, o sociólogo, ele estuda a sociedade no seu sentido mais amplo possível de se imaginar. Então acertamos direitinho, porque para falar sobre fome, a sociologia tem tudo a ver, né? Porque a questão, quando a gente fala de fome, hoje em dia virou como se a gente falasse, você fala de morte, você fala numa guerra, você fala 2 ou 13 ou 15, quando você fala número, você não, né? Então a gente fala aqui em 2,5%, X milhões, né? Mas tem que ter a visão mais individual, né? O que é uma pessoa passar fome? Você falava para mim da segurança alimentar, me explicou de uma forma que eu nunca tinha visto antes, né? O que é segurança alimentar? Queria até que você falasse aqui para a gente sobre isso. Uma coisa bastante importante, antes de responder a sua pergunta, e para a gente falar de números talvez só nesse início aqui, porque de fato o número é uma coisa assim, muito genérica, mas é importante a gente notar que os índices são fundamentais para servir como ferramenta de trabalho para se desenvolver políticas públicas, né? Então, sobretudo, quando se fala desse 2,5%, né, é um número bastante razoável se considerarmos 220 milhões. Então, se você projetar esses 2,5%, que está abaixo de 2,5%, são pessoas que estão em situação de fome gravíssima. O número de pessoas que passam fome no país é muito maior que esses 2,5%. O que nós temos é que o Brasil, para sair dessa lista de países da lista da fome, e tinha que estar abaixo desse índice. Significa o quê, essa lista? Que você tem a fome, você tem a gradação da fome. Então tem pessoas que elas têm segurança alimentar. Na minha casa, por exemplo. Em casa eu tenho comida para uma semana, para um mês. Se acabar a comida, eu vou lá no mercado e compro. Se acabar o dinheiro, eu tenho um cartão de crédito, eu vou e compro, me divido e compro aquela comida. Tem pessoas que elas saem para trabalhar, só que elas não sabem se vão trazer comida para dentro de casa para os seus filhos. Então, isso é uma insegurança alimentar. Aí você tem a insegurança alimentar grave, que é essa que a gente... a gravíssima, que é aquela que a pessoa não tem o suficiente para comer durante um dia inteiro ou mais, né? Então, a fome, ela é medida em números, só que ela é individualizada. Você imagina que é você sair de casa para trabalhar e não saber o que os seus filhos vão comer. Nós vimos na pandemia reportagens de um açougue, salvo engano, era no Nordeste, e a gente até conversava antes, não precisa ir no Nordeste, você vai nas periferias das grandes cidades, ocorre a mesma coisa. Vendendo osso, e as pessoas, ele fazia a doação e depois acho que começou a vender, ficou famosa essa reportagem. Tem até pele de frango vendendo também no supermercado, na bandejinha. Não tinham osso para comer, nem pensar em carne, mas ir atrás do osso, porque tem um tutano, alguma coisa, para cozinhar com alguma coisa, né? Agora, quando a gente fala em números, a cada 100, 2,5 significa que a cada 100 pessoas, 2 a 3 pessoas não estão em segurança alimentar. Ela não consegue ficar praticamente um dia inteiro sem comer, tá? Porque, além disso, nós temos a outra situação da fome, que é a questão de você ter uma baixa qualidade da comida, né? Então tem gente que vai saciar a sua fome, tem insegurança alimentar,
para além da insegurança alimentar, ela não tem a qualidade da comida quando ela tem acesso a essa comida. Então, pode ser que ela vai comer ultraprocessado, em vez de ela tomar um suco de fruta, ela vai tomar um suco com química, né? Ou às vezes ela vai para a escola, determinada situação, ela não tem uma merenda de qualidade, né? Então, para você resolver o problema da fome, em primeiro lugar, a gente tem que enxergar as pessoas com fome. E enxergar as pessoas com fome não é olhar o número, é olhar a pessoa. E essa coisa de você falou da qualidade de comida também, eu me lembro de ir em escolas e era uma coisa triste você ver o sinal a hora que... recreio, né? E as crianças correndo para comprar uma bolachinha, porque, poxa, eu me lembro de ir para a escola, levar uma laranja, uma banana, minimamente. É comida de verdade, né? Não é salgadinho, isso aí. Não, e a criança se acostuma com isso, né? E aquilo não é alimento, né? Tem muita caloria, mas não é alimento. De uns anos para cá, de algumas décadas para cá, sobretudo nas últimas 2 décadas, houve uma preocupação em haver um reforço na merenda escolar por entender, de fato, que a merenda escolar, em muitos dos casos, é a única refeição que a criança vai fazer. Certo. Né? Daí essa preocupação. Né? E também a preocupação, que é mais recente, de você fazer com que a alimentação dentro da escola seja alimentação de qualidade, onde você não utilize ultraprocessado, onde você não utilize produtos com química, onde você não coloque bolachas, por exemplo, ou biscoitos que tenha gordura saturada, enfim. Só que mesmo dentro de casa, até ao longo dos anos, por fator cultural também, o desejo, a propaganda faz com que a alimentação ultraprocessada ela seja muito mais valorizada e propagandeada. E pelos subsídios que a indústria consegue, às vezes, ela consegue vender um produto mais barato do que um produto natural. Né? Então, para além da escassez do alimento para algumas famílias, você tem também a questão cultural dela não ter acesso, dela não ter conhecimento de que a comida natural dela é mais importante. As pessoas passam até a rejeitar, né? Poxa, meu amigo está comendo uma batata Pringles e eu estou comendo uma banana, eu quero a batata Pringles. Porque eu comendo a batata, eu vou estar dentro de um segmento que é, sei lá, de classe média, eu vou me sentir até mais bonito comendo, né? Vou mostrar para uma namoradinha, ó, estou comendo batata Pringles, entendeu? Então eu estou num outro patamar social, né? E passa a não valorizar aquela São comida. vários fatores, né? Desde que você trouxe aí a questão tributária, que se consegue, segundo você trouxe, menos tributo, o marketing muito pesado, e eu já entrevistei gente do marketing aqui que fala, olha, reparem, nos mercados, as coisinhas doces e gostosas estão na altura das crianças. O adulto está com outra coisa mostrando para ele. Sim. Por isso que você não percebe que às vezes seu filho ou seu sobrinho está pedindo alguma coisa, que está na altura do olho dele para ver aquilo, fora o marketing da televisão, de tudo em cima para se estabelecer essa cultura. Por exemplo, eu tenho contatos com pessoas que são lideranças de áreas quilombolas, em territórios quilombolas, mando até um abraço aqui para o Herder lá de Pelotas, né? Mas conheço outros lugares também, onde as crianças quilombolas, elas têm sua alimentação natural, têm seu biju, tem lá suas frutas, etc e tal, só que quando ele vai para a escola fora do que da área quilombola, por exemplo, mas você está trazendo o que no seu lanche? Ah, você está trazendo um ovo de galinha galado, você está trazendo uma banana da terra, está comendo biju. Não, nós temos que comer isso daqui, ó, para você se sentir incluído, para você se sentir dentro de uma sociedade de consumo, você tem que comer esse ultraprocessado aqui. Então as próprias crianças passam, às vezes, até a rejeitar uma comida natural por uma influência cultural para se sentir pertencente à sociedade. Você estava aqui, acho que aguardando, na entrevistada anterior, terminou com uma frase aqui, foi brilhante, né? Faça de mim um questionador. Eu acho que isso a gente tem que ser um mantra, né? Faça de mim um questionador do que vem do marketing, de tudo que eu... Exatamente. E vá pesquisar daquilo, e não se deixe levar pelo que o outro está... Porque se é um famoso que chega comendo uma batata doce, fica bonito, né? Sim, Mas sim. então, seja a gente... Mas o mais importante é o poder público, isso é bastante importante, como indutor para a diminuição da fome. Nisso que eu queria te falar. O Brasil sai do mapa da fome, de acordo com a ONU, a notícia agora no final de julho de 2025. O que fundamenta essa mudança? Quais políticas públicas principais? Olha, o principal elemento é muito importante o Brasil ter saído da lista da fome. Mas o mais importante é o Brasil ter sido incluído novamente numa outra lista. É muito importante.
a lista dos países que voltaram a acreditar na ciência. Né? Porque veja só, durante um período, existe, fora esses índices da ONU, né, que é da FAO, né, da entidade internacional que cuida da fome no mundo, nós temos um índice que é chamado Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Essa escala brasileira de insegurança alimentar é um conjunto de 14 perguntas, se não me engano, que ela serve para medir qual é o grau de insegurança alimentar das famílias. Então é feito por amostragem, assim como ela é feita, inclusa na Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, que é a PNAD, tem a PNAD completa, tem a PNAD contínua, e esse índice, essa escala, ela deixou de ser aplicada durante um período, onde entidades não governamentais e com auxílio de entidades privadas substituíram a aplicação dessa escala, usar os mesmos métodos, para que nós não deixássemos de medir esse índice da fome. Porque além desse período a fome ter aumentado, nós poderíamos ter ficado sem saber qual que era o índice. Ah, entendi. Né? Então veja só, eu estou fazendo tudo isso porque a ferramenta de trabalho é bastante importante. Por quê? Quando você deixa de aplicar esses índices, você está deixando de olhar para a questão da fome como política pública. Exatamente. Você vai tratar como achismo. É como o pessoal fala assim, olha, não deixa de fazer o boletim de ocorrência, porque eu tenho um mapa da segurança. Então, se aqui tem mais roubos, eu vou carregar recursos para esse local. Então, qualquer política pública é disso. E você tem conhecimento para dizer, se é ligado a um instituto de pesquisa, e é interessante, porque essas estatísticas, essas pesquisas, quando a gente olha no mapa e você colore aquilo, você tem outra visão. Porque a questão já é invisível. E se você não tem algo que te chame e fale, não, esses setores é onde há mais vulnerabilidade e ali é preciso atuar, até porque quando se trata de política pública, você sempre tem que dar 1 ou 2, 3 passos atrás. Porque se o problema, às vezes, não está na educação, está na alimentação. Sim. E acontece o seguinte, eu gosto, como trabalho com números, e a gente às vezes fica, né, com a linguagem acadêmica, com a linguagem corporativa para falar de dados e índices. Eu costumo facilitar um pouco para o público para entender o que nós estamos dizendo. A mesma coisa é você ter uma febre, né? Temperatura normal é 36 graus, só que não, temperatura normal é 36 graus, então você está com uma segurança febril. Você está sem febre. Pô, 37, poxa, você está com uma febre moderada. Você está com 40 graus de febre, você está com um índice altíssimo. Quando você olha para a fome e não mede os índices, você não coloca o termômetro na criança, você fala assim, olha, eu acho que ela está mais ou menos assim, eu acho que está um pouco quentinha, mas deixa, entendeu? Ah, mas eu acho que ela ficou muito no sol, quer dizer, eu acho. Então, essa medida é bastante importante. Então, quando a gente olha isso, fala assim, opa, pera um pouquinho só. Quem é que está com fome? São homens ou são mulheres? Né? Em quais lares está o maior índice de fome? Em quais regiões de uma capital tem mais fome? Em qual estado tem mais fome? Né? Negros e brancos sentem fome da mesma forma? Né? Ou seja, para minimizar a fome, nós vamos ter que usar uma política uniforme ou nós vamos ter que modular essas políticas de mitigação da fome de acordo com os seus índices febris, né? Como que a gente vai atuar? Entendi, porque a gente começa falando de 2,5% da população, mas qual população? Aliás, você trabalha com pesquisa, você tem um pouco desse número de cabeça. População negra, com certeza, é a mais afetada pela fome. Isso. Veja só, no final de 2022, quando o Brasil ainda estava foi o período onde o governo brasileiro não mediu, né, não utilizou a escala brasileira de insegurança alimentar, 53% dos lares chefiados por pessoas brancas estavam com segurança alimentar. 53% estavam seguras da sua alimentação. Nos lares chefiados por pessoas negras, 35% dos lares estavam em segurança alimentar. 18 pontos a menos a população negra tinha de segurança alimentar do que a população... Lembrando que segurança alimentar é saber se eu vou ter o que comer. Saber se vai ter o que comer hoje, amanhã e depois. Tá? Então, veja só. Então, quando você vai falar de fome, você tem que olhar onde está essa população negra. E quando é lares chefiados por mulheres negras, ou seja, mãe solo, a insegurança alimentar é ainda maior.
E mesmo nos lares chefiados por mulheres brancas, mesmo com insegurança alimentar, o índice é menor. Então, não dá para você falar sobre a fome, né, no geral. Nós temos que, como os pesquisadores costumam dizer, nós temos que estratificar. Tem que estabelecer estratos. Quais segmentos estão mais inseguros para você poder... Sim. Você falou em números para poder ter políticas públicas. E é um conjunto de políticas públicas, por exemplo, para o Brasil poder ter saído do mapa da fome. Eu queria falar, por exemplo, transferência de renda. Você falou da alimentação nas escolas, geração de renda. Isso tem uma que tem um peso maior que outra ou todas têm que atuar junto? Olha, pode parecer pouco, mas e muito pouca gente fala a respeito disso. Mas um dos fatores para o Brasil ter saído do mapa da fome foi em torno de 1 milhão de famílias que saíram do Bolsa Família. 1 milhão de famílias tinham um cartão do Bolsa Família e entregaram, olha, eu não preciso mais do Bolsa Família, eu não me enquadro mais dentre aqueles que precisam do Bolsa Família. Você acha que isso tira um pouco do estigma ou da mentalidade de que as pessoas que recebem um benefício vão querer ficar a vida inteira naquele benefício? Porque isso está muito no imaginário de muita gente, né? Enquanto der alguma coisa, ele não vai sair dessa. Você perguntar para um grande agricultor, um grande produtor rural, ele vai querer sair de um benefício de um empréstimo do BNDES que ele paga baixíssimo de juros, ele não vai querer sair. Mas se ele precisar, sair já. É muito mais fácil. Uma família que tem ganho Bolsa Família, ele devolver o cartão do que o empresário do grande negócio fala assim, não, eu não preciso desse subsídio porque os meus negócios já me permitem comprar minhas máquinas, meus jatinhos sem subsídio. As pessoas não querem receber o Bolsa Família. Elas precisam receber. Haverão aqueles que vão se acomodar mais ou menos? Sim, haverão aqueles que vão se acomodar mais ou menos. Só que o processo natural, né, e que um governo deve seguir, e ao que me parece minimamente está seguindo, junto com as políticas de transferência de renda, o Bolsa Família, entre outros, como o governo do Estado também está implantando aqui no Estado um programa próprio de transferência de renda, o fomento ao emprego. O índice de desemprego está em torno de 6,5%, já chegou a 13%, já chegou a 15%. Isso faz diferença. Tem gente com dificuldade fala, você vai construir sua casa, pode se planejar, porque você não vai achar muito quando você, em determinado período da história recente do Brasil, o Conselho de Segurança Alimentar ele foi extinto, ele foi descontinuado. Para que serve o Conselho de Segurança Alimentar? Para ouvir pessoas, especialistas, pessoas envolvidas para saber o que é possível para que a segurança alimentar aumente. Aí você vai colher nesse conselho o seguinte, precisamos melhorar o investimento dos recursos para a agricultura familiar. Precisamos melhorar o incentivo à produção em área quilombola. Precisamos olhar com atenção a quantidade de arroz, por exemplo, produzido pelo MST, que já abastece boa parte do mercado já. Aliás, aqui na casa a gente tem vários eventos do MST, inclusive quando eles vêm aqui é um negócio interessante porque eles têm uma mesa farta de fruta, de um monte de coisa, né? Sim. Muito colorido, fica muito bonito, eu já pude acompanhar. E aí, cobrindo esses eventos, eu entendi com os parlamentares que fazem isso, que assim, ele falou, olha, a gente tem uma visão, quando vê no noticiário, o Brasil, que sustenta o Brasil, o agronegócio é interessante. Você vende soja e tudo mais. Mas o que está na mesa do brasileiro, uma boa parte, um percentual grande, eu não lembro se acho que era 70%, vem da agricultura familiar, porque a gente não come só soja, a gente come cenoura, tomate, e isso é de pequenos agricultores. E se você somar, isso é um contingente grande. Daí a questão de você incentivar esse setor, principalmente no combate à fome também. Não, com certeza. Veja, os pequenos e médios produtores, a agricultura familiar, ela abastece o mercado e abastece a si mesmo também, né? Nós temos agora a crise aí da taxação de 50% no mercado norte-americano. Se você ver, a gente não exporta alface, a gente não exporta batata doce, a gente não exporta... Né? Quer dizer, a alimentação, a questão do Brasil ser celeiro do mundo, é parte verdade, mas é parte que não corresponde à realidade. Né? Então essas toneladas de soja não vão ficar bebendo óleo de soja. Ou tomar só suco de laranja. Tomar só suco de laranja. E a gente não... A carne que é exportada, viver de regra, é carne de altíssima qualidade. A gente não fica com essa carne de altíssima qualidade. Café.
né? Então, a agricultura familiar, os pequenos agricultores, né? E se você pegar o CEAGESP ele é abastecido, os CEAGESP, no Brasil inteiro, são abastecidos pelos cinturões verdes das regiões metropolitanas, né? Agora, me fala uma coisa, eu estava fazendo uma breve pesquisa, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem o programa Bom Prato, que entrega mais de 120 mil refeições por dia, né? Temos o programa Viva Leite, né, que teve um impacto na primeira infância, foi ampliado, o Banco de Alimentos de São Paulo redireciona comida para essas famílias, então... E eu queria te perguntar também da questão dos municípios, porque os municípios também têm um papel importante nessas políticas, diretamente no combate à fome. Como é que isso funciona? Olha, os municípios eles têm um papel bastante importante, alguns têm, alguns poderiam ter mais, né? E alguns não têm. Mas tudo começa com a preocupação com a primeira infância, né? Então, as crianças em creches, no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, elas tendo acesso a uma boa merenda, já resolve boa parte do problema, né? Aí você tem outras situações onde, apesar do Bolsa Família, tem municípios que também têm, através lá dos CRAS, do Centro de Referência e Assistência Social, a questão das cestas básicas. É importante também. E nós temos a questão do Bom Prato, né? Que são... Muitas das vezes são pessoas que estão procurando trabalho, são pessoas algumas que moram sozinhas, pessoas que não têm uma estrutura familiar que possa lhe garantir essa sustentação. Muitos pais de família saem de manhã e deixam alguma coisa, às vezes deixa o vale-refeição em casa para a família comprar o pão e leite e vai comendo Bom Prato. Então essas políticas elas têm auxiliado. Fora isso, nós temos também o trabalho das organizações não governamentais, trabalho com as igrejas que funcionaram bastante na pandemia, foi muito interessante esse trabalho, só que alguns programas eles são sazonais, eles começam, né, pelo algoritmo, né, todo mundo querendo ajudar, depois isso cai. E o que tem que ser mantido são as políticas públicas, né? E isso é bastante importante. É uma soma, nada é individualmente, não é só um elemento que vai ajudar. Então, a soma de todos esses elementos... Federal, eles vêm Estado e município. Exatamente. Nesse sentido, eu estava lendo aqui, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar de São Paulo foi reativado com participação popular e a Alesp também instalou uma frente parlamentar de combate à fome, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse debate aqui na casa também, né? Porque eu falava com a convidada anterior, né? Às vezes nós temos coisas que falar, mas isso é uma data, é uma semana, mas quando é recorrente, você está sempre debatendo aquilo e é importante. Vem participar porque, aliás, essa é uma casa que vive sob pressão, os próprios parlamentares falam isso, quando a população participa, as coisas acontecem, né? Sim, veja só, é extremamente importante isso, o olhar político, né? Quando eu falo assim de política é poder, política é a tradução daquilo que se pode fazer para melhorar a vida das pessoas. Poder realizar, poder tomar decisões. E a decisão fundamental que uma Assembleia Legislativa pode ter é ter esse olhar, inclusive um olhar científico para os números de onde se situa a fome dentro do estado de São Paulo. Então, se você não, mas o Nordeste é onde a fome está maior no Nordeste. Em parte é verdade. Mas você tem regiões no estado de São Paulo, você tem regiões na capital de São Paulo que tem índice e condições de fome similar às regiões mais vulneráveis do país. E quando se tem esse olhar, você consegue direcionar, inclusive, emendas parlamentares estaduais para programa de combate à fome, para programa de construção de hortas comunitárias, para programa de beneficiamento de alimentos, para programas de fomento, de investimento e financiamento de agricultura familiar, para compra de equipamentos, para compra de tratores. Então, esse olhar da Assembleia Legislativa, se ele se ampliar e buscar quais são as melhores formas de você, de maneira efetiva, e não tratar a criação dessa comissão como um evento. Porque às vezes muitas coisas se trata do evento. Você faz um evento, faz uma mesa bonita, etc. e tal. Depois, o que vão fazer com isso? Eu não sei, eu quero mostrar que eu estou preocupado com isso. Mas a questão é, essa relação com o poder público municipal, essa relação com as entidades não governamentais que são importantes, e as lideranças comunitárias, né? Porque as favelas, ela cumprem um papel, as lideranças dentro das favelas cumprem um papel muito importante, porque são nesses lugares
mais periféricos, que se encontram o maior índice de pessoas. Aliás, eu estava lendo aqui a fome que atinge mais a população negra e mulheres também? Exatamente, porque veja só, nós vivemos num país desigual, o mundo é desigual, o Brasil é um país desigual, e não é novidade aqui, pela sua entrevistada anterior, a Vanderleia, né? Ou mesmo pela entrevista que você fez ontem, né? A respeito das relações de assédio moral nos locais de trabalho, né? Que eu assisti a sua entrevista ontem também. Tudo isso é ocasionado pela visão que a sociedade tem da população negra. Existe uma herança que ainda não está equacionada, que é o tratamento diferenciado que o país tem em relação à população negra. Se você analisar, o Brasil diminuiu o índice de insegurança alimentar. Mas se você pegar o gráfico, né, diminuiu para brancos e diminuiu para negros. Só que a distância entre brancos e negros deve continuar a mesma. Diminuiu o índice de analfabetismo no país. Diminuiu para brancos, diminuiu para negros. Só que a distância entre brancos e negros ainda é muito grande. Daí a necessidade de você tratar, quando fala assim, política de reparação, é reparar essa diferença. É fazer com que esse gráfico que ele se encontre. Essa que é a igualdade. E a gente tem essas gradações que você falou, que é a estatística que você trabalha com isso traz, né? Uhum. Por exemplo, estava lendo aqui sobre insegurança alimentar moderada. Quando a pessoa tem que escolher entre comer e pagar a conta também. Então ela tem... Ou quem come? É o filho ou é a mãe? Também. Ou é o filho mais velho? Ou é aquele que vai... Vamos priorizar a mistura da marmita de quem trabalha para poder vir trabalhar com energia e trazer mais comida, ou vou priorizar ou comprar o leite da criança recém-nascida, por exemplo, né? Então você tem homens brancos ganham mais que mulheres brancas, que ganham mais que homens negros, que ganham mais que mulheres negras. Agora, nesse ciclo também, a má alimentação, já estudos científicos que falam sobre o reflexo disso na educação, né? Você está mal alimentado, a sua concentração é menor. Você tem um baixo rendimento, Então, esse olhar, tem um olhar cultural também para a alimentação, né? Há um tempo atrás, vou lembrar da minha infância, por exemplo, já faz bastante tempo. Nem tanto assim? Você lembra da merenda ainda? Você falou de merenda, eu falei, rapaz... Lembro de merenda. Ó, eu sou do tempo que a professora falou assim, pessoal, amanhã vai ter sopa. Tragam legumes. A gente contribuía para a sopa. Verdade. Então trazia batata, trazia cenoura, Isso é um aspecto cultural que a gente perdeu também, o cozinhar em volta da família, né? Hoje, imagina, a pessoa que demora 4 horas para ir para voltar, quando ela chega em casa... Veja só, então você tem esse lado que hoje não se faz mais essa doação, seria um absurdo, você levar comida para dentro de casa, seria objeto de denúncia, né? Então isso não tem mais. Mas eu me lembro que eu passava vontade de comer as coisas. Mas eu não passava fome. Por quê? Tinha ali um galinheiro. De repente, vou matar uma galinha ali. Né? Ou um vizinho criava um porco. Né? Você plantava um pé de milho, você tinha um pé de couve, você tinha uma horta. Né? Tanto é que quando eu fui convidado, hoje em dia eu faço parte, eu sou pesquisador convidado do Instituto Federal Campus de São Roque. Lá existe o núcleo de estudos de gênero, raça e agroecologias. Justamente por entender que o recorte de gênero, mulheres e raça, pessoas negras, tem maior dificuldade para se alimentar. E nosso objetivo é resgatar as formas naturais de se alimentar e fornecer comida natural para as pessoas. Escolas, é tão legal você ir numa escola e ver uma pequena horta, não quer dizer que aquilo vai alimentar todo mundo da escola, mas só da criança ter acesso a um alface, a uma coisinha que cresce ali, aquilo é tudo, é biologia, ciência, é matemática, está tudo envolvido. E veja, e você tem, nós conversamos a respeito dos desertos alimentares, né? Então às vezes aquela criança ela só tem acesso ao salgadinho, ela mata a fome dela com um salgadinho cheio de corante, etc e tal, só que ela pode matar a fome dela com uma batata doce, ela pode matar a fome dela com milho cozido, ou com inhame, ou com uma abóbora, né? E essa produção alimentar, ela pode e deve estar num terreno baldio, perto da tua casa, na comunidade, né? Com incentivo do município. Alguns municípios, por exemplo, o próprio município de São Roque tem o bairro Goianã,
onde esse núcleo de estudo de gênero, raça, ecologia e agroecologia negras, ele está fomentando uma horta comunitária, né? No município de Barueri também tem uma horta comunitária que ela é mantida por moradores de rua, né? Tem mulheres na periferia, na Zona Leste, no Itaim Bibi, no Itaim Paulista, por exemplo, que tem embaixo do linhão de transmissão de energia elétrica, as mulheres da periferia se juntaram e estão passando até a vender os produtos excedentes do que elas estão produzindo, né? Então, mas só que isso é uma questão cultural também. Há um tempo, voltando também à minha infância, a gente não usava farmácia. Você cortou o pé, você usava bálsamo com sal. Você ficava gripado, você tomava café com banha de galinha para expectorar. Ou você fazia um chá de poejo, né? Ou você fazia um chá de hortelã. Então, toda esse trato com a comida natural, ele foi se perdendo com o desenvolvimento. Meu pai, qualquer lugar que ele parava assim, eu achava engraçado, porque ele olhava a árvore, pegava logo uma folha e falava, você sabe o que é isso? Eu falava, não. Você sabe para que serve isso? O chá disso serve para tal coisa, exatamente, né? E ele aprendia com os animais também. Ele falava para mim assim, meu filho, você quer saber se a comida é boa ou não? Dá pro bicho, que o bicho vai sair. Se ele comer. Se ele comer. Uma vez eu estava numa rodoviária, não vou falar nem a cidade, estava com fome. Falei, será que eu pego esse cachorro aqui? Dei uma mordida e falei, não vai. Aí tinha um cachorro perto. Falei, não vou jogar no lixo, vou dar pro cachorrinho. Ele cheirou e foi embora. Porque esse conhecimento do seu pai, ele está se perdendo com o tempo. Você não vai saber reconhecer que folha era aquela, mas ele sabia. Uhum. O que hoje, modernamente, né, é chamado de punk, são plantas alimentícias não convencionais. Quem determinou que ela é não convencional? Na minha época era convencional, essas plantas eram convencionais. A azedinha era uma planta convencional, a gente fazia salada. Ora pronobis era uma planta convencional, porque eu comia com angu de fubá, né? Você tinha lá a serraia, né? Vários produtos eram convencionais, era do dia a dia, né? Então, a própria universidade, voltando a falar do Instituto Federal, está resgatando isso através das memórias. Inclusive, nós temos fazendo uma propaganda aqui, mas é extremamente importante porque é pertinente. Dentro do Instituto Federal de São Roque, dentro desse núcleo de estudos, tem um projeto chamado Projetos Quintais e Cozinhas das Mães Pretas. Né? No caso de Carapicuíba e de vários outros lugares estamos fazendo esse projeto. Por quê? É para resgatar a memória cultural alimentar das mulheres negras que sustentavam os lares. Poxa, porque se são elas as mais vulneráveis, nós temos que resgatar a memória dessas mulheres negras para que passe para as novas gerações que estão chegando quais eram os modos de se manter uma segurança alimentar, sem preconceito, e passar a entender que o que é não convencional hoje era convencional antes e que a gente não necessariamente precisa depender tanto da indústria alimentícia, que na verdade não nos alimenta, ela nos engorda e nos matam. E a gente passa de, como eu disse antes, de malnutrido ou subnutrido, subnutrido para malnutrido. Exatamente. Né? Porque você não podia comer porque não tinha dinheiro. Aí, se você for seguir o marketing, o que está por aí mais à vista no mercado, você vai passar para bolachinha recheada, tudo quanto é porcaria. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que talvez uma das maiores dificuldades hoje não seja tanto eliminar a fome, mas sim eliminar a obesidade das crianças. E morre-se mais por obesidade do que por então, fome. Aquela história, né? O que entra pela boca nos alimenta, mas pode nos matar, também pode nos salvar. Sim. Então, o gasto que se tem no serviço, na ponta, no SUS, para tratar das consequências de uma má alimentação é muito mais caro do que o investimento numa alimentação saudável. Sobrepeso, hipertensão, diabetes, né? Uma série de outras situações. Né? Para lembrar só, meu velho pai, rápido, com perdão aqui dos nossos colegas, eu estou falando das outras gerações. Eles tinham uns horários assim para comer. Meu pai comia de manhã, almoçava, eventualmente tomava um café e jantava. Sim. E tanto que quando ele estava bem velhinho, ele não queria comer, eu falava, pai, mas já é meio-dia. Ele falou, então vamos almoçar, porque a gente come, assim, a maioria do povo come o dia inteiro. E toda hora que vem alguma coisa, se estiver em casa, a gente perdeu totalmente o ciclo certo de comer. Sim, você perde isso e também a própria configuração das famílias, né?
né, sei lá, 40, 50 anos atrás, as mães eram responsáveis pela alimentação, né? Você não tinha acesso à alimentação industrial, não tinha panelas Teflon, que é química, que vai para a comida também ali. O plástico que a gente esquenta no micro-ondas. Os microplásticos, o micro-ondas, comer assistindo televisão, comer assistindo o celular, comer tomando refrigerante, tomando Coca-Cola, o barateamento dos produtos de refrigerante. Existe um movimento hoje que é para banir a propaganda de refrigerantes, assim como foi banida a propaganda de cigarro. Assim como foi banida a propaganda de bebidas alcoólicas na Fórmula 1. E a gente acha que a gente naturaliza e acha que é muito comum, mas o Brasil é um país que consome muito refrigerante comparado a outros países europeus, por exemplo, que se toma mais suco e outros tipos de bebida, água, do que a gente que consome muito. A gente está caminhando para o final, eu queria que você, além de estatística, está perto e conhece bem, principalmente essa questão da vulnerabilidade, favelas, comunidades, para a gente arrematar, o que você vê de política pública que é importante e dá certo no combate à fome, seja na geração de renda, política de transferência de renda, para a gente entender, ou até exemplos de outros países, né? Para a gente é muito bom, que a gente acha que avançou, mas exemplos que a gente pode trazer que a gente possa brigar por eles e estabelecê-los cada vez mais. Olha, um elemento fundamental, puxando a brasa para a minha sardinha, é nós retomarmos a confiança na ciência, né? Os números, eles apontam caminhos, só que os números em si não resolvem grandes coisas. Por esses índices a gente consegue entender onde é que está o problema e o que é preciso ser feito. E uma das coisas que precisa ser feita é continuar e radicalizar as políticas públicas principais para resolver esse problema, né? A transferência de renda é um problema paliativo, mas ele é extremamente necessário para aquelas pessoas que não alcançaram o patamar de estar inserida no mercado de trabalho, né, e de ter condições de sair dessa situação por si só. Mas as políticas de geração de emprego e renda, política de capacitação, você fortalecer a agricultura familiar e pequenos produtores, você preservar as áreas quilombolas, preservar as áreas indígenas e resolver ou diminuir a devastação da natureza. Porque o avanço do agronegócio, o avanço dos guilheiros de terra, do garimpo ilegal para a área dos povos da população, dos povos originários, aumenta a fome. Você expulsa as pessoas do campo e leva para cidades onde elas vão passar fome, onde elas não estão qualificadas pessoalmente, culturalmente, de estar inserida numa cultura que não faz parte daquilo que elas se sentiriam melhor em fazer. A política de emprego é mais importante de todas elas, né? E a questão de subsidiar a produção e criar um mercado regulador. Quer dizer, parte dos investimentos, né, que são feitos e financiamentos para o agronegócio, ele tem que ser revertido. Eu seria favorável de que parte do financiamento do agronegócio, parte desse lucro, fosse revertido para a diminuição da fome. Aí eu ia acreditar que o agronegócio ele é responsável para matar a fome. Parte desse lucro, que é gigantesco, parte disso podia ser revertido para políticas públicas de criação de hortas nas capitais, de compra de maquinário para a população que produz, né, em casa. Seria uma espécie de compensação, né? Como se discute, por exemplo, que você precisa plantar muito eucalipto, outro tipo de árvore, tudo bem que cresce agora, acho que são até geneticamente modificadas, mas precisa haver uma compensação, porque às vezes você tira todo aquele tipo de árvore que tem ali, planta só um tipo, ela resseca a cidade, então ela tem vários problemas, então você tem que ter uma compensação. Quanto tem aqueles que, mundo afora, também dizem que você precisa ter uma compensação no campo da ciência. Se você vai dar dinheiro público para um terceiro fazer pesquisa, ele vai ser beneficiado com aquilo, aquilo tem que ser revertido para quem te deu o dinheiro, que foi o poder público, né? Sim. Eu vi uma entrevista muito interessante, falou, olha, tem-se muito na área da ciência que os que criaram os celulares modernos, são os inventores, os inovadores, mas pega o celular, vai ver tudo que tem lá. O GPS, Exército
salvo engano, dos Estados Unidos, que já tinha desenvolvido. A própria internet veio do desenvolvimento do setor público também, americano. Então, assim, cara, você chegou, pegou tudo aquilo e colocou no aparelho, mas ele não inventou grandes coisas modernas, não. O touch aqui também veio da ciência pública, pago por dinheiro público. Então, isso tem que ser revertido. Tem que ser revertido. Se defende. Tem que ser revertido. Essas políticas de compensação traria um maior equilíbrio, né? Você tem hoje ainda produtores, pequenos produtores rurais, que, embora sejam produtores rurais, passam fome. Também são sujeitos à fome. Então você tem... Num país que é campeão mundial de produção. Então é importante ter esse olhar para essa população, né, e para esses produtores, e fazer uma redistribuição, né, dos recursos, para que, se de fato, nossa grande vitória vai ser que esse índice seja um índice zero, não seja 2,5, abaixo de 2,5. Você vai voltar aqui para a gente falar disso. Eu conversei aqui com Agostinho, na verdade, Marcos Agostinho, sociólogo. Você é cientista político também ou sociólogo? Cientista político, diretor do Instituto Mas Pesquisa, pesquisador do Núcleo Negras do Instituto Federal de São Roque, e muito preocupado com as causas sociais, e também representante da Associação Nacional dos Sociólogos e Sociólogas do Brasil, que batalha muito para que tenha um olhar mais social a partir da ciência para a diminuição das desigualdades no Brasil. Como é que te acha nas redes sociais? É @ alguma coisa? É @ Marcos Agostinho, com mais um O no final do Agostinho. É Agostinho @ Marcos Agostinho. E no final de Agostinho, 2 Os. Exatamente. Então, também tem um @ Instituto Mas. Você me encontra também, que é o Instituto Mas Pesquisa. É mais com I. Mas, M-A-S. Ah, porque é a sigla do seu nome, Exatamente. Marcos. Tem tudo um porquê aí. Obrigado mais uma vez aqui pela sua presença, viu? E venha mais para a gente poder debater esse tema. Bom, a gente vai ficando por aqui. A Alesp em Pauta de hoje agradece a sua companhia, e a Rede Alesp sempre a serviço do cidadão. É o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance. Eu sou o Jeremias Gomes, obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.